Então, a sociedade de consumo tem que produzir, né, modernamente, esse tipo de organização psíquica ou de experiência de si mesmo, e ela o faz basicamente, aí do ponto de vista clínico, gerando duas variedades, né? Ambas ligadas a problemas, ou como se diz hoje, a transtornos narcísicos. No primeiro caso, né, o indivíduo tem, por assim dizer, vive dentro de uma carapaça narcísica. Isso foi descrito nos anos 40 por Fairbairn com o nome de esquizoidia. Né? E significa basicamente o seguinte: a angústia de contato, de ser invadido, de ser dominado, né, pelo outro é tamanha que leva à formação de uma camada defensiva, uma couraça caracterial, talvez, como dizia Reich, né? Que é literalmente um protetor, né, de um núcleo narcísico extremamente frágil. O paradoxo da sociedade de consumo é que ela exige a formação de egos fortes e sólidos, e no movimento mesmo de exigir a produção disso e contribuir para essa produção, produz muitas vezes egos frágeis e narcisismos extremamente débeis, que podem se apresentar de duas formas. Num primeiro caso, um núcleo muito molinho, né, protegido por uma casca de abacaxi, se a gente pode dizer assim. Né? Uma coisa que faz com que essa pessoa tenha com os outros, no trato com os outros, uma grande frieza. É o sujeito que não se interessa por ninguém, ou que é incapaz de ter empatia com o outro. Né? Não chega a ser síndrome de Asperger, né? Que é o caso extremo em que você simplesmente não tem ideia do que é a sensibilidade do outro. Não tem noção de que o outro tem emoções e que o seu comportamento pode afetar essas emoções negativamente, por exemplo. Né? Mas é a pessoa que está o tempo todo pensando em si, nas suas coisas, eu também, né? Comigo aconteceu, etc. Então, é um tipo de pessoa que tem, no caso da análise, frequentemente, né, quando aparece um personagem assim, é muito difícil que se organize uma transferência aproveitável. Porque essa pessoa tem medo do contato, está lá, né? Supostamente querendo resolver seus problemas por meio da ajuda e do contato e da conversa, enfim, com outra pessoa, mas há uma posição defensiva. O que esse cara quer comigo? Né? Então, essa é um polo extremo, o polo esquizoide. O outro polo é o polo borderline. Né? Isso foi bem estudado pelo meu colega Luiz Cláudio Figueiredo, num livro que eu recomendo aos que assistem esse programa, que se chama Elementos para uma Clínica Contemporânea. Né? Bom, e foi um resumo, digamos assim, dessa questão muito, muito bom e do qual estou me servindo nesse momento. Pois bem, no polo borderline você tem o contrário. Você tem um narcisismo também muito frágil, né, mas que precisa, para poder funcionar, de um constante aporte, por assim dizer, do outro. Então, em vez do cara estar fechado numa bolha, numa redoma, né, leibniziana, monádica, né, ao contrário, a superfície psíquica é, por assim dizer, totalmente porosa e o camarada escorre. É a geleia geral do Caetano. Né? Como ela escorre, ele precisa de um suporte ou de um recipiente para dentro do qual escorrer. E esse recipiente é o outro. Então, o outro, nesse caso, né, o parceiro amoroso, o animal de estimação, o ideal político, seja lá o que for, né, o outro, de maneira geral, aquilo que não sou eu, né, pode ser uma pessoa, uma coisa, um objeto físico, uma mercadoria, uma ideia, pouco importa, né, então, o suporte dessa identidade. E o resultado é uma espécie de uma necessidade constante de que essa prótese esteja presente. Né? Então, são situações de relações adesivas,
né? No caso da análise, isso aparece, por exemplo, quando aparece um paciente assim, é o sujeito que não para de te telefonar. Se você dá o WhatsApp, então ele passa o tempo te mandando o WhatsApp. O tempo todo precisa, de alguma forma, né, de que você esteja presente, mesmo e principalmente quando não é a sessão dele, né, para garantir que você não morreu, não desapareceu, e ele não morreu nem desapareceu. Então, uma coisa que exige do analista, muitas vezes, uma disponibilidade quase beneditina, se a gente pudesse dizer assim, e que tem que ser colocada, na qual tem que ser colocados os limites, em função dos movimentos de liberdade, etc. Eu penso que as duas coisas são verdadeiras, né? Por um lado, né, o movimento social, desde a libertação, desde a invenção da pílula, aí talvez seja o ponto de inflexão decisivo, né? A diminuição do peso da influência da Igreja Católica, no Brasil pelo menos, né? Não sempre substituído pela variante evangélica, né? Enfim, o avanço da moda, momentos como a Leila Diniz aparecendo com a barriga grávida na praia de Ipanema, isso nos anos 70 ou fim dos anos 60, não lembro mais. Uma valorização do corpo, né? A questão dos esportes, tá certo? No tempo eu dou sempre esse exemplo, há um livro do Stefan Zweig que se chama O Mundo que Eu Vi, que é a autobiografia dele, e um dos capítulos desse livro chama-se Eros Matutinus, e descreve a vida sexual dos adolescentes em Viena no tempo de 1900, quando Freud estava inventando a psicanálise, né? O Stefan Zweig tinha 15 anos, 18 anos nessa época, então é um testemunho literalmente contemporâneo, né? Coetâneo das descobertas iniciais do Freud. E ele conta, então, como você fazia para ver mulher pelada. Né? Você tinha duas possibilidades, basicamente. A primeira era, não tinha cabarés, essas coisas, né, que eles não podiam entrar. Essencialmente eram cartões postais que representavam ou nus artísticos, primeiras possibilidades, você ia lá ver as pinturas barrocas, as deusas, as ninfas, né, nos museus, ou então fotografias de selvagens, especialmente africanas, né, em cartões postais, supostamente etnológicos, mas que também serviam para se masturbar no banheiro, as mulheres nuas. Que diziam, né, dizia o Stefan Zweig, circulavam sous le manteau, que é uma expressão ótima, né, embaixo do casaco. Né? Então ele conta como se ia nos cafés, os garçons chegavam assim, nós temos aqui hoje um novo, não sei o que. Então você pegava 10 coroas, dava, o camarada te botava, você botava lá. Ou seja, né, para ver que cara tinha uma vagina, né, ou como era a bunda de uma mulher. Hoje em dia você quer fazer isso no Rio de Janeiro, você vai à praia. Não precisa de cartão postal nenhum, e você já vai à praia ver fio dental desde os anos 80, pelo menos. Tá claro? Então a prática do esporte permitiu o banho de mar, uma novidade inacreditável, né? Pessoas moraram no Rio de Janeiro séculos, nunca foram à praia. Machado de Assis nunca foi à praia e viveu no Rio de Janeiro a vida toda, né? Então, essa experiência, a possibilidade de você ter acesso à nudez, né? De forma alguma, embora multiplicada pelos outdoors, enfim, todo tipo nas revistas, e não estou falando de revista pornográfica, estou falando de revistas, né, anúncios de calcinha, em outdoors em São Paulo, marca Hope, por exemplo, uma mulher com uma calcinha, praticamente o peito de fora, anúncio de sutiã, né, cueca, certo? Quer dizer, coisas que seriam impensáveis, né, 80 anos atrás, e que tornam perfeitamente comum a possibilidade de satisfazer o desejo de ver como é o outro sexo, ou como é o corpo praticamente nu, né? Isso fez com que diminuísse o grau de insatisfação sexual. Então, aparentemente, o grau de repressão social da sexualidade diminuiu muito, pelo menos nesse plano, né? Isso significará que o grau de infelicidade sexual das pessoas na cama tenha diminuído na mesma proporção? A resposta é um sonoro não. Não. Né? Maria Rita Kell, por exemplo, estudou esse assunto num artigo notável que se chama Corpos Estreitamente Vigiados. Lembrando Os Trens Estreitamente Vigiados, um filme tcheco. Né? E aí, num certo momento, ela se pergunta, mais ou menos, cito de memória, assim, será o sexo entre os bombados e as siliconadas
mais sacana, mais prazeroso, mais inventivo do que com quem não tem essas características? Interrogação. Provavelmente não. E muito pelo contrário, né, voltando ao que eu mencionei do Lacan a respeito do imperativo do gozo, que ele chama de obsceno, né, não porque é moralista, né, mas porque por assim dizer, pornográfico ao contrário, né, em vez de incitar a exibição, né, da sexualidade desenfreada, ele impõe essa exibição e impõe uma performance que está acima das possibilidades de todo mundo. Então, na verdade, a experiência sexual acaba se tornando, isso é corriqueiro, não estou enunciando nenhuma novidade, não são só os psicanalistas que percebem isso, a experiência sexual, especialmente na juventude, é um caos de ansiedade, né? Será que eu vou broxar? Será que vai doer? Como que é a primeira vez? E por que ele quer isso? E depois, né, que terminou, o camarada vai embora, ou vira para o outro lado, dorme, ronca ou peida, né? E a menina fica lá olhando, e agora? Né, o que eu faço? Né? E depois, como é o sexo oral? Pode, não pode? Como é que pega a AIDS? Não pega? Ou seja, basicamente, né, apesar de toda a informação disponível, dá um Google e você vai saber o que você quiser sobre todas as técnicas sexuais do Kama Sutra, as perversões mais refinadas que você possa imaginar do Marquês de Sade, né? E nada disso diminui a ansiedade, né? E desse ponto de vista, né, assim como tem esse slogan, na cidade somos todos pedestres, na vida sexual somos todos adolescentes boa parte do tempo. Né? Continuamos, né, a ter essa mesma preocupação. Por quê? Não porque nós sejamos maus desempenhantes das funções de prazer sexual, mas porque o grau de exigência é imenso. Né? A ilusão, por exemplo, né, que você vê na clínica, tão comum entre os rapazes, de que eles são responsáveis pelo gozo da mulher. Nada demove, né, a garotada da ideia de que o prazer da menina depende dele. Consequentemente, se ele não fizer tudo direitinho, ela não vai ter prazer e não vai dar de novo para ele. Né? Então, ele é responsável pelo seu prazer e pelo... Eu não quero dizer que o sujeito não tenha que ter nenhuma preocupação com o que está acontecendo com a mulher, é óbvio. Né? Mas daí a imaginar que a mulher é um ser passivo, que abre as pernas para que ele tenha, né, então, a função magnânima de lhe dispensar prazer e gozo, há uma grande distância. Né? Então, o grau de informação, apesar da virtualidade dessa informação ser imensa, né? O Google e, enfim, os mecanismos de busca todos que existem, que estão sendo todos eles comprados pelo Google cada vez mais, né? Dá um Google, né? Vai enciclopédia, o que a gente diria, né, no tempo que eu estava na escola. Essa disponibilidade da informação sobre o que você quiser da marca de parafusos mais vendida na Tailândia, a última indicação do preço da batatinha na África do Sul, ou o que você quiser, você encontra nos bilhões de páginas do Google. Isto não faz com que os indivíduos, primeiro, acessem essa informação ou saibam como fazê-lo. Né? Segundo, os que sabem não necessariamente o fazem. E terceiro, quando fazem não entendem nada, muitas vezes, do que está escrito. Né? Então você tem a coexistência. Isso é um erro de lógica que eu insisto não pode ser feito nem por psicanalistas, nem por ninguém que investigue essa questão. Do fato de que existem certas condições de informação possível, por exemplo, não se segue que todos tenham acesso, usem, entendam e aproveitam essa informação. Então é importante saber através de quais canais isso funciona. Né? Num pessoal que tem, por exemplo, uma visão ainda religiosa, né, da sexualidade, e são muitos que ainda têm essa visão, não necessariamente em camadas sociais igualmente distribuídas. A gente sabe que há uma grande prevalência de movimentos evangélicos radicais, testemunho de Jeová, etc., entre pessoas mais pobres, né? Por razões óbvias que não vem agora ao caso discutir. Essas pessoas têm, com a sua sexualidade, a mesma relação que as histéricas do Charcot tinham no século XIX. Né? E no Hospital das Clínicas de hoje, a 5 quarteirões daqui, né, você ainda tem os mesmos ataques histéricos
né, que havia na Salpêtrière, iguaizinhos, com as mesmas manifestações. Né? Isso como prova de que a velha histeria desapareceu, porque a sociedade agora é livre sexualmente, uma ova. Uma ova. Né? Uma orientanda minha que se chama Berta Azevedo escreveu um trabalho notável sobre isso, mostrando como crises de histeria são ignoradas, né, sob o nome de pseudoepilepsia. Então, por que pseudoepilepsia? Porque as convulsões, etc., né, enfim, o ataque histérico, lembra um ataque epiléptico, com a única diferença de que você coloca os eletrodos na cabeça da pessoa, numa máquina hiperfeiçoadíssima, e o eletroencefalograma é exatamente igual ao meu ou ao seu. Ou seja, não tem nenhuma alteração epiléptica. Mas os sintomas são os mesmos. Por quê? Ela vai se perguntar, foi entrevistar, conversar com essas pessoas. Esse livro está publicado pela Casa do Psicólogo, chama-se Pseudoepilepsia, né, Berta Azevedo, e descobriu que eram situações de histeria. Em rapazes, numa garota evangélica, por isso estou lembrando disso, enfim, diferentes pessoas, né, da sociedade contemporânea. Então, não se pode concluir, né, da existência de movimentos sociais globalmente emancipatórios da sexualidade, nem a universalidade dessa emancipação, e muito menos de que isso produza personalidades sempre do mesmo tipo. Né? Então, estamos falando agora, né, de uma organização histérica, né, que, em princípio, deveria ter sido substituída pelo narcisismo, pela depressão ou por alguma outra forma, aspas, contemporânea, e não é, está ali, é disponível para quem quiser ver. Né?